A gente está aqui mais uma vez com um estudo de caso no Mulheres Bem Vestidas. Eu estou super feliz em estar recebendo mais uma aluna aqui no nosso espaço. A Keline foi aluna do clube e ela é uma profissional liberal, uma recém-mãe, e vai conversar com a gente exatamente sobre isso. Como que é essa história de que virou mãe, perdeu o estilo, será? E também como que o estilo pessoal afeta carreiras de profissionais liberais? Ajuda, atrapalha? Como que faz para usar o estilo para alavancar a carreira profissional? Que obrigada por você ter vindo. Estou muito feliz em receber as alunas aqui no nosso espaço. E é um bate-papo, quero que você fique à vontade para falar um pouco de você, falar um pouco da tua área, que é essa área de profissionais liberais, e dividir com a audiência um pouco da sua expertise também, que você traz para os teus clientes. Sim, eu adorei o convite, muito legal estar aqui com você. E eu te conheci num momento marcante da minha vida, que foi a maternidade. Então, ali no auge do meu bebê, com mais ou menos uns 6 meses, e o cabelo amarrado, né, para o alto sempre, olheiras. E você fica naquela dúvida, mãe, mulher, profissional, porque a gente não deixa de ser mulher, não deixa de ser profissional, e agora a gente é mãe. Foi aí que eu conheci o Clube das Mulheres Bem Vestidas. E eu me lembro da gente conversando na semana ali, naquela semana de inscrição, da gente trocando ideias sobre isso, de você me falando, Fê, eu sinto que eu perdi o meu estilo. Que não sou mais aquela que eu era, mas eu não sei que caminho é esse. Eu me lembro exatamente disso. Então, me fala um pouco mais dessa fase. Como é que tinha alguma questão... como é que eram as questões que passavam pela sua cabeça? Me conta um pouco mais. Quando eu entrava, quando eu vi o meu armário, eu não me identificava mais com as minhas roupas. Então, assim, vários terninhos, várias camisas sociais, vários escarpões, várias bolsas, que era uma roupa que eu trabalhava sempre. Trabalhei com RH, empresa, mundo corporativo a vida inteira. Então, aquilo ali era muito comum. E aí, meu filho nasceu e ficou, gente, isso não faz parte mais de mim. E aí, concurso, você começou falando a dar novos usos às roupas. E aí o tempo vai passando, né? A gente vai fazendo os exercícios. Você fala muito em autoconhecimento. Isso faz todo sentido. Deixa eu elaborar, então, o que está acontecendo, né? Sou mãe agora, não deixo de ser mulher e não deixo de ser profissional. Como é que eu posso usar isso aqui? Eu posso usar uma camisa social com um tênis, com aquele truquezinho de estar ali dobrando a barra da calça, ali no ossinho do tornozelo, que fica lindo. No final das contas é vida real, né? Tem que aproveitar o que tá lá já. Vida real, né? E tudo bem, não tem problema de usar tênis, né? Ao invés de escarpão. Então, muita coisa é o que a gente constrói na nossa cabeça. E no curso, com as suas orientações, você vai desmistificando, vai quebrando um monte de E aí, só pra gente dividir com todo mundo, assim, no final das contas, por que acontece essa, parece que é uma disruptura, né? De quando a maternidade chega. Ela mexe no estilo de vida completamente. Mesmo que você tivesse voltado para o mundo corporativo, teu estilo de vida tinha mudado. Sim. Mexe com os valores, né? Também, objetivos, né? A gente repensa uma série de coisas depois que vira mãe. Então, a personalidade continua ali. Você não mudou de personalidade, você continua sendo a mesma pessoa, mas mexeu nesses outros 2 pés importantes do tripé do estilo. E aí é por isso que a gente sente essa desconexão. E eu acho que a gente também, você se identificou muito comigo, porque essa foi a minha questão lá atrás, quando eu resolvi fazer a minha primeira formação em consultoria de imagem, depois vir a trabalhar com isso. Foi o meu incômodo, né, de olhar aquele armário e falar, cara, de quem é esse armário? Não é meu, parece que é de outra pessoa. E tem um caminho, né? Então, se você tá passando por essa fase, você tá ali recém-mãe, e é bacana também falar que cada uma tem um tempo, né, Raquel? Tem, cada uma tem um tempo. Pra você foi 6 meses e você sentiu essa vontade de retomar, se cuidar. Pra mim foi um pouco mais, ali 7, 8 meses da minha filha. Pode ser que tenham mulheres que... Já tive aluna que foi aos 4 meses ali do filho, porque precisava voltar de licença maternidade. Então, esse tempo também de se reconectar, é importante também dar esse tempo de... Deixa eu viver essa coisa do pós-parto, que profunda, mas não deixar de se reconectar. Eu acho que a gente não deve deixar nunca de se cuidar. Eu só posso cuidar do outro se eu tiver autocuidado. Então, isso vai desde a imagem, isso vai desde a saúde, isso vai circulando em vários aspectos.
Então, para mim foi importante, para minha autoestima, para eu poder me ver no espelho. Engraçado que eu me olhava no espelho de forma diferente. Eu tava sempre com o cabelo amarrado e a camisola. Parece que a gente foge do espelho. Você passa, você vira a cabeça assim, né? Não, tipo, deixa eu ver. Aí o concurso, não, olha que legal. Olha que combina essa roupa com essa roupa. Tem um resgate da autoestima. Isso também é muito importante. Da força, né? De que é possível. Existe vida após a maternidade. Muito bom. E aí o que eu achei interessante, e aí por isso que eu convidei a Raquel para vir aqui hoje, é que com o passar das semanas do curso, eu comecei a ver reverberando para uma nova carreira. Sim. Né? De você trabalhava no mundo corporativo, pediu demissão, resolveu cuidar do seu filho. E aí, ao longo desse processo, você decidiu embarcar numa nova carreira, sim, que é uma carreira de autônoma, como coach de carreira. Isso. E eu achei isso super interessante, porque no final das contas, parece que a gente está ali falando de roupa, de look e tal. E até estamos. Porém, o que vai impactar na realidade é na autoestima, em como você vai lidar com as pessoas e também no profissional. Sim. Então eu queria que você contasse um pouco disso, assim, como que foi essa virada de chave de você falar, opa, voltei e agora tô forte, tô com vontade, vou fazer, porque um profissional liberal, quer dizer, e aí vai os coaches, os donos de empresa, os empresários, médica, dona de clínica, né? Eu sou uma profissional liberal, quer dizer, consultora de imagem. Todo mundo que é dono do próprio negócio é um profissional liberal. Você é a cara do teu negócio. Como que foi essa virada de chave? Eu acho que começou com aquela questão. A sua imagem é o que você quer comunicar. Quando a pessoa não te conhece, você chega num lugar, o que a pessoa vê primeiro? É a sua imagem. Então, o que você quer comunicar? E foi a partir daí que eu comecei já estava me vendo melhor no espelho, né? Já estava me enxergando melhor no espelho, com resgate da autoestima. E aí eu falei, não, agora já encontrei o meu estilo próprio, porque isso também foi muito importante. E agora é a minha marca pessoal, na minha empresa, o que eu vou mostrar. Então, sou psicóloga por formação. É o passo seguinte, né? É o passo seguinte. Então, primeiro chegou no teu estilo, que tem a ver com a sua personalidade, com o seu momento de vida. E aí você deu o passo seguinte, que é trazer isso para a marca como um todo, para um negócio. Sim, né? Sim. E aí até a gente vai entrando também naquelas questões da imagem pessoal no ambiente corporativo. Sim. Então, assim, o que você quer mostrar, como é que você quer ser visto, né? De que forma você quer se destacar numa reunião. Isso tudo a gente vê dentro da própria imagem pessoal. Sim. Então, isso é muito importante. E aí virou essa chavinha de, não, agora eu quero ter o meu próprio negócio. E o interessante é que você trabalha com carreira. Sim. E aí como que você leva isso para os teus clientes? Surgem muitas dúvidas. Né? Porque você é uma profissional liberal e você tem muitos clientes profissionais liberais. Como que você vê isso dentro do mercado? As pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. Então, por exemplo, para quem é para CLT, né? Não é o empreendedor, com que roupa eu vou para uma entrevista, por exemplo? De que forma eu devo me portar? Então, existem algumas orientações. Mas o principal identifica o estilo dessa empresa, se o estilo dessa empresa é o seu estilo, porque senão você vai entrar em sofrimento. E aí não faz o menor sentido. Você já ter feito um trabalho de autoconhecimento, ter encontrado o seu estilo e você não poder se expressar, porque é o que você fala. Vestir é se expressar. Então a gente precisa primeiro entender qual que é a empresa, qual o local que a gente gostaria de trabalhar e ver se o nosso estilo é compatível ou não. Então, se eu sou uma pessoa mais despojada, mais casual, uma empresa tradicional, formal, vai ser sofrimento, porque eu vou estar o tempo todo me podando. Exatamente. E o contrário também. Se eu sou uma pessoa toda formal, mais séria, mais na minha, e entro numa empresa muito despojada, um ambiente mais descontraído, aquilo não vai me conectar. Você falou agora, eu me lembrei de uma história, assim, quando eu estava, sei lá, meio pro final da faculdade, eu fiz um processo de trainee de uma empresa muito, muito casual. Não sei se a gente fala o nome aqui, mas enfim, uma empresa no ramo de bebidas. E eu era super quietinha, tal, formal, tradicional, tudo assim.
aquela boa menina, tal. Aí cheguei para fazer o processo e fui caminhando nesse processo, era um processo longo, de várias etapas, aqueles processos de trainee, de empresa grande, né, que você vai, papapá. Cheguei para a entrevista final, era eu e mais, sei lá, 4, 5 meninos na sala, com 2 gerentes. E aí os caras entram na sala, botam o pé na mesa, e aí começa a falar palavrão. E aí, enfim, aí começa não era uma entrevista, era como se fosse um bate-papo. Ah, qual é o seu time que você torce? Ah, você foi não sei o que lá, e falando palavrão, não sei o que. Eu olhei aquele ambiente e falei, cara, não quero trabalhar num lugar assim. Não me identifico. Não me identifico. E aí, no meio pro final da entrevista, eu falei, olha, era meio que a finalização da entrevista, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu falei, quero. Eu quero agradecer a oportunidade, tarará, eu gostei do processo, de ter passado nas etapas, porém eu acabei de identificar que enfim, esse ambiente não me identifiquei com o ambiente de trabalho de vocês, muito obrigada, tal, voltei e saí. Isso, sei lá, eu devia ter 20 anos, 18 anos, não sei, assim, uns 20 anos que eu estava no meio da faculdade. Eu me lembro dessa sensação. Hoje, quando você falou, assim, te traz a técnica, né? Foi exatamente isso. Uma personalidade naquela época mais formal. Eu sou uma pessoa mais séria, assim. Aqui eu tô sempre mais descontraída na frente das câmeras, mas eu sou uma pessoa muito séria, muito, sabe, assim, tudo organizada. E aquele ambiente me desconectou, né? Então, realmente, se eu tivesse ido trabalhar lá, talvez eu durasse pouco, o que não é bom para a empresa e nem para você. Exatamente, nem pro seu currículo. Porque uma pessoa também que não para em nenhum lugar. Faz o trampolim, né? E aí depois para você explicar isso no próximo processo seletivo é super delicado. Então, ótimo que já identificou no início. Então, isso é uma dica valiosa, né? Em termos de carreira, que é, se você conhece teu próprio estilo, você, inclusive, identifica metas de carreira, né? De forma mais fácil. Pode ser mais assertiva na entrevista, né? Você já sabe o ambiente. Porque é aquela história. E como que faz para identificar esse ambiente? Porque antes de passar por um processo de... Você não foi lá na empresa, você não sabe como é que é o estilo. Você tem que nesse caso, eu estava durante um processo e fui passando e tem um determinado momento que aquilo ali caiu a ficha para mim. Mas na prática, se a gente quiser... eu quero pesquisar como é que é essa empresa que eu estou sondando. Você pode pesquisar no Google, né, imagens, ver ali quais são as imagens que tem daquela empresa, das pessoas, algum ambiente que tenha, e no próprio processo seletivo. Você perguntar. Você foi lá várias vezes. Várias vezes, era um processo, aqueles processos de... Primeiro tem dinâmica de grupo, aí depois tem não sei o que, faz não sei o que lá, uma redação, aí você sabe aquelas coisas de processo de trainee mesmo. Isso era a etapa final, a entrevista final com esses gestores, dali eles iam escolher, sei lá, 1, 2 para passar. E eu no final da entrevista falei... Cada vez que você foi na você empresa, observa. Observa a imagem que a pessoa está te que os funcionários estão com você, exatamente, né? Exatamente, observa. E processo seletivo é quebra-cabeça, né? É o encaixe. Não adianta a peça ser grande ou muito pequena, porque precisa ter um encaixe, tanto da parte do candidato como da empresa. Né? As pessoas precisam estar felizes, senão não tem carreira saudável. A longo prazo. Exatamente. E aí vamos levar isso para o mercado dos autônomos. Como que você vê a importância do estilo para os autônomos? No caso de um CLT, é ele se encaixar o estilo dele com a empresa. E nos autônomos, em que eu posso ser o que quiser? Ser o que quiser é um pouco delicado, né? Porque, e aí você precisa conquistar o seu cliente, não é a empresa. Você vê que eu te provoquei, né? Não é a empresa que você vai trabalhar, é o seu cliente. E eu acho que o cliente, ele é mais criterioso do que a empresa, né? Tem uma relação mais próxima. E aí, esse cliente, ele é uma escolha sua. Eu acho que a grande diferença do autônomo para o CLT é que, no caso de um autônomo, você escolhe qual mercado que é a tua meta, que você deseja trabalhar. Sim. E aí você vai mapear a tua marca pessoal para conectar com esse cliente que você deseja alcançar. Exatamente. E aquele cliente do outro lado também está te analisando para ver se tem a conexão, né? Na prática, vamos dar um exemplo prático. Eu sou... me dá um exemplo aí de um cliente seu, autônomo. Autônomo. Tem uma analista de documentação que trabalha com qualidade, fazendo processos de qualidade. E ela trabalha para a empresa, ela é contratada para checar o processo de uma empresa. Então, um mercado formal.
Porque ela precisa passar seriedade, organização. Exatamente. Ainda mais uma pessoa que trabalha com qualidade. Você já vai ver na hora, né? Então, tenho a minha empresa e eu preciso mapear os meus processos. Vou contratar uma pessoa que tem uma postura mais séria, né? De repente um pouco mais rígida, organizada. Então, como é que essa pessoa se mostra, né? Como é que essa pessoa se coloca? Então, ela tem que passar seriedade ali. Mas também seria importante ela ser uma pessoa acessível. Sim. Porque ela tem que se relacionar, ela tem que entrar numa empresa que ninguém a conhece. Exatamente. Ela vai ficar lá perturbando a pessoa que está ali trabalhando. Então, como é que é o seu trabalho? Eu já trabalhei com processo muitos anos dentro do banco, né? Eu era gerente de processos dentro de um dos bancos que eu trabalhei. E é sempre isso, assim, é muito legal mapear o processo, ok, mas você vai perturbar o trabalho do outro para ficar ali fazendo 1000 perguntas e a pessoa só quer trabalhar e você tá ali, então, me conta um pouco sobre o seu trabalho, como que é? E aí você pode me mostrar? Não, você tá perturbando a vida do outro. Então você tem que ter uma imagem também acessível, de pessoa querida. Então é juntar os atributos do teu cliente, mais os atributos do teu trabalho efetivamente, mais a sua personalidade. Sim. E aí trazer isso para a imagem pessoal. Sim. E aí também escolha daquela pessoa, né? Sim. Se aquela pessoa vai escolher você também, porque ele pode ser seu cliente, mas também é uma escolha, é recíproco. Sim, né? Sim. A gente pode demitir cliente. Exatamente. Né? O autônomo pode demitir um cliente que não conectou e que você sabe que não vai funcionar para o teu trabalho, para o teu negócio, efetivamente. Como que você vê a relação entre imagem e o sucesso profissional? Nos clientes que você já acompanhou, os que tiveram cuidado com a imagem desde o começo, conseguiram chegar mais longe, chegar mais rápido? O que aconteceu com essas pessoas? Você vê alguma relação entre isso? Com certeza. E aí eu amplio um pouco mais até para a sua imagem em rede social. Porque isso impacta pra caramba no momento de escolha, no momento de decisão. Então é muito falado também da tal foto do LinkedIn, né? Uma foto profissional. Mas não é, eu acho que hoje a gente está no momento que não é só do LinkedIn, né? Exatamente. Eu me lembro em algum processo seletivo, em algum momento da vida, eu cheguei na entrevista e o entrevistador falou assim: como que vai o Guilherme? Aí eu, como assim? Ele você não é casada com o Guilherme? Eu falei, você conhece meu marido de algum lugar? Ele, não, eu dei um Google no seu nome e apareceu algumas reportagens do seu casamento. Aí eu, tá. Isso a gente está falando, sei lá, 2009, 2010. Estamos em 2019. Hoje em dia, não existe processo seletivo sem você não ir lá pesquisar sobre a pessoa que está ali, né, se colocando para a vaga. E como é que é isso dentro dos RH? Isso é verdade? Se pesquisa, verdade, não pesquisa? Verdade. Não, é verdade, sim. Mas depende da abordagem, né? Nesse caso, ele foi bastante indelicado. Não, né? Eu tomei um susto, assim. Como assim? Existe sim, e já aconteceram casos da pessoa perder a oportunidade por conta do perfil no Facebook, por exemplo. Então tem que tomar cuidado com a imagem, com o que você quer passar. Então é a imagem presencial e online, né? Hoje e amanhã e depois. Porque o online, além de tudo, tá lá uma vez histórico ali. Uma vez online para sempre online, né? Não é a roupa que você troca no dia seguinte. Eu acho que precisa ser mais criterioso e cuidadoso ainda. Você vê então essa relação direta entre sucesso ou não sucesso, rapidez? Como é que você vê isso? Tem sim. O ser humano é preconceituoso, né? Então, primeiro a gente julga antes de conhecer. Isso é fato. Então, primeiro eu estou pesquisando algum perfil. Então, o que eu vou ver primeiro? Vou ver se a coisa está conecta. Né? Em rede social, a imagem da pessoa, a entrevista, como é que a pessoa se sai, qual que é a desenvoltura. Então, isso acontece com certeza. O que eu penso, assim, na verdade, é que o julgamento é o que mantém a gente vivo. Se a gente não julga se eu posso ou não atravessar uma rua, eu vou morrer atropelado. Sim. Se eu não julgo se aquele lugar é perigoso ou não é perigoso, eu não vou sobreviver. Se eu não olho um mar e vejo se a onda tá grande ou não tá grande, eu vou morrer afogado. Então, eu acho que, na verdade, o julgamento é o que mantém o ser humano vivo. Sim. Então, o julgamento, ele tá no nosso dia a dia o tempo todo. Eu vou julgar se é saudável ou não eu almoçar bacon todo dia.
Eu vou julgar se... Eu tenho que fazer julgamento o tempo todo. Então, ele é inerente da nossa sobrevivência. Só que a gente, às vezes, enxerga como algo negativo. E eu acho que nem sempre. A gente precisa julgar. É uma leitura. É uma leitura necessária, crítica, né? Exatamente, que a gente precisa fazer. Agora, o que acontece em relação à imagem é que, às vezes, ela chega necessariamente primeiro do que a sua fala. Sim. E muitas vezes. Sim. Então, você entrou na sala, eu primeiro te vejo, a sua roupa, a sua postura, a sua expressão facial, e depois você vai abrir a boca e a gente começar a falar. Então, às vezes, como a imagem chegou primeiro, se ela passar uma comunicação truncada, quando você abre a boca, a pessoa já nem te escuta direito, já fechou o ouvido. Ou já começou assim, já não gostei. Aí a pessoa fala, você vendo, sabia? E aí entra uma segunda coisa, que a gente procura, uma vez que a gente tem uma percepção, a gente procura a confirmação. Sim. Então, se a sua primeira percepção é negativa, você vai buscar uma confirmação, porque o cérebro, ele quer estar certo. Então, ele começa a buscar a confirmação de que aquela imagem negativa é verdadeira. Exatamente. Então, é por isso que essa primeira impressão, que é gestual, da imagem também, ela é importante, porque vai me dar menos trabalho de me provar depois. Exatamente. Olha como é complexo a imagem pessoal. E a postura também importa muito, né? O tom de voz. Se você entra numa sala e começa a falar baixinho, oi, tudo bem? Você passa uma imagem que você é inseguro. Você entra na sala e sai gritando. Parece uma pessoa agressiva, né? Então, saber dosar também o tom de voz, o tipo de postura. A pessoa entra na entrevista e fica assim. Vai fazer uma reunião com o cliente, fica assim, fechado. Parece que você tá fechado para oportunidades. Exatamente. Também se você entra na mesa e senta e fica assim, tomando conta da mesa, parece que você tá expansivo demais, tá indo além do seu lugar, do seu papel, né? Então, acho que tudo isso vai construindo essa imagem que pode te ajudar ou te atrapalhar. E tem, assim, também uma percepção das pessoas, então eu vou ser neutra. Vou ser neutra, vou usar aquilo que não tem erro. Os clientes devem te perguntar, o que eu posso usar que não tem erro? Mas é delicado. Né? A pessoa precisa estar preparada também porque ela vai falar. Então, existe essa neutralidade? Não existe essa neutralidade, e o que eu oriento muito também é entregue a imagem que você vai conseguir todos os dias. Né? Então, principalmente para mulheres. Então, todos os dias você vai conseguir entregar a imagem com o cabelo, de repente, arrumado de uma forma diferente, ou uma maquiagem, ou um salto, e por aí vai. Pensa na imagem que você vai conseguir entregar todos os dias. É essa que você tem que apresentar. Não existe certo e errado, né? Cada um tem seu estilo próprio. Você tem que adequar o seu estilo aonde você quer trabalhar. Então, existem algumas orientações para não exagerar, né? Mas cada um tem seu estilo. Eu costumo dizer que neutralidade não existe. Comunicar neutralidade é uma comunicação. Talvez uma comunicação não tão bacana, quer dizer que se alguém em cima do muro. Exatamente. Então, até quando você quer ser invisível, você está comunicando. Sim. Você está comunicando para mais, para menos e para o meio também, né? Que você é uma pessoa na média. Você não é acima da média. Você quer ser uma pessoa da média? Beleza, então vai nesse supostamente neutro. Mas não existe, na verdade, o neutro. O neutro primeiro que neutro é um termo que eu costumo dizer que foi inventado pela indústria. Né? A indústria inventou que existem cores neutras para a gente poder se sentir seguro para comprar. Então no que dizem pra gente que preto é neutro, que cinza é neutro, que branco é neutro, que jeans é neutro, a gente se sente seguro e vai lá e compra, porque é neutro e eu não sei combinar e eu vou lá e compro neutro. Mas não tem neutralidade, tudo comunica. A ausência de cor, que é o preto, comunica. Né? O cinza comunica, o verde comunica, tudo comunica. Né? A coordenação que você faz comunica, o tipo de modelagem que você usa comunica, né? O cabelo comunica, tudo comunica. Então não existe neutralidade. Então eu acho que essa coisa de tentar se manter neutro pode estar comunicando que você está inseguro. E aí, eu não sei vocês, mas eu não contrato um profissional que eu sinto que é inseguro. Eu vou no médico que eu sinto que sabe o que está falando. Eu contrato um arquiteto que domina
que é criativo, que domina dividir um espaço. Eu contrato uma coach que eu sei que tem segurança no que fala, então a gente não contrata quem a gente não sente que é seguro do outro lado. A gente não compra um produto que a gente não confia que o produto é seguro. Fica na dúvida, né? Você não escolhe a escola do seu filho numa escola que você não sente que é uma escola segura. Então, segurança é um atributo que qualquer carreira se beneficia. Né? Não tem carreira que não se beneficie de segurança. E aí, trazendo para a nossa série de conteúdos da jornada MBV, no primeiro estudo de caso, onde a gente conversou com a Aline, que é advogada, a gente falou de advocacia, de mundo corporativo, a gente falou do atributo da criatividade, que ajuda qualquer profissional. E hoje a gente está trazendo um segundo atributo que ajuda também qualquer mercado, que é a segurança. Esqueci. Eu vou inventando na hora. E hoje a gente está trazendo o segundo atributo, que é o atributo da segurança. Então não tem mercado nem profissional que não se beneficie em passar segurança, confiança na sua postura, na sua imagem pessoal. E a gente consegue fazer isso com a clareza do nosso próprio estilo, né? Com a verdade. Quando você está usando, vestindo ou falando algo que você não acredita verdadeiramente, o corpo fala, né? Transparece. Eu de vez em quando com filho pequeno a gente vê bem isso, né? Daqui a pouco seu filho vai começar a falar, você vai ver. Minha filha às vezes fala umas coisas Alice, arrumou o quarto? Ela fala, aham. Eu falo, você sabe que você não arrumou, né, minha filha? Não, mamãe, eu arrumei. Eu falo, você tá me dizendo que você não arrumou, minha filha, eu posso ir lá ver? Não, eu vou lá, daqui a pouco você vai. Então, assim, a gente percebe quando é verdade e quando não é, né? Eu trouxe a brincadeira, mas é exatamente isso. Imagina que alguém te deu uma receita pronta. Se você vestir isso, você vai arrasar na entrevista. De alguma forma, você vai passar que aquilo não é verdade. Se aquilo não for seu... se não tiver conexão, não adianta. E a melhor forma de fazer isso é se empoderar das suas próprias escolhas, né? Então, por melhor profissional que te oriente, se não tiver a junção da técnica do profissional com a tua verdade, não adianta. Não é estilo pessoal e não traz os benefícios. Exatamente. Só vem quando você junta as duas coisas. Né? E nenhum profissional pode tirar de você de dentro. Mesmo um coach, o que ele faz é facilitar esse processo. As respostas estão dentro de você. Né? A gente não dá resposta pronta. A gente facilita o processo para a pessoa chegar às próprias respostas. No final das contas, a gente já sabe. A gente só precisa de um empurrãozinho para chegar lá. Tem alguma coisa que aconteceu com você depois do curso que você não esperava? Você entrou com a questão da maternidade, do estilo. Aí reverberou para esse lado da carreira. E que mais? Que aconteceu que você nem imaginava? Não imaginava que eu fosse resistir a uma Black Friday. Maravilhoso. Falei isso, né? Não pensei que fosse resistir. Resisti a Black Friday e a promoções. Então, e quando eu fiz aquele exercício do inventário, nossa, que eu vi que eu só tinha vestido. E muita coisa que eu tinha e que eu não usava era de promoção, era de liquidação. Não cai mais. Passei a usar mais cores, passei a me permitir mais. Muito bom. Parei com aquela coisa do conjuntinho, né? Da loja, né? Que a vendedora fala, você leva essa saia, aí você combina com essa blusa, tá? E aí você fica naquela. Parei, às vezes é uma peça de um conjunto, outra peça de um outro conjunto de uma outra loja. Passei a olhar também outras lojas, porque eu tinha mania somente de uma. Então comecei a olhar também outras lojas. Isso é uma coisa muito legal de dizer, que é uma coisa que eu falo para as meninas. As lojas, assim, como nós, é como se cada loja tivesse a sua personalidade. Se você só compra numa loja, você vira a personalidade daquela loja e não a sua. É o que você fala que fica com cara de catálogo, né? Cara de catálogo de loja. Uma outra coisa entro nas lojas, eu já vou direto na área da minha cor, da cor que eu sei que me favorece, até por conta da análise. E que falta no armário, que você sabe que vai funcionar. Isso. Me proibi de comprar vestido. Ai, que maravilhoso. Não estou proibido. Não compro também cores que não me favorecem, então já sei quais são elas. Nossa, ajudou pra caramba, assim, muita coisa mudou.
Muita coisa mudou. A gente está fechando o nosso estudo de caso com a Raqueline, que é uma profissional autônoma e, além disso, especialista em carreira. Então, a gente conversou um pouco sobre como o estilo afeta a sua carreira, o seu sucesso profissional. Eu espero que você reflita sobre isso, como é que anda aí o teu estilo e a tua carreira, um tá ajudando o outro. E conta pra gente no hashtag JornadaMBV como que tá sendo por aí. Raqueline, obrigada. Obrigada. Adorei. Muito bom receber você aqui. Até a próxima.